Quando você pega e senta na cadeira, fala assim, agora eu sou advogada, agora eu vou exercer a advocacia, não vê aquele plantio que você tem que fazer devagarinho e que tudo é muito demorado, o retorno é muito difícil. Ai, gente, vamos deixar ela trazer a neném por enquanto, pra amamentar, entendeu? Porque aquela criança precisa daquela mãe naquela hora, entendeu? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Código Feminino. Hoje tá aqui comigo a Clarice, ela que é advogada, empreendedora, contadora. Ela vai passar pra gente os desafios da maternidade, as experiências dela como advogada, como contadora, como empreendedora, quais os conselhos para quem está começando a empreender. Enfim, vai ser uma conversa muito bacana e fica aqui com a gente. Como foi para você conciliar a maternidade com a carreira profissional? Eu acho que foi o maior desafio da minha vida. A maternidade, em primeiro lugar, quando eu decidi ser mãe, foi uma decisão de um projeto de vida mesmo. Então eu tinha muito claro na minha cabeça que eu não terceirizaria minha filha para nada, nem para avô, nem para babá. Eu queria criar, eu queria exercer a maternidade de fato. Então foi um desafio muito grande, porque a advocacia, ela já toma o nosso tempo demais, né? É um celibato, você fica ali, você respira a advocacia, você vive a advocacia, né? Não é um trabalho que você fecha o seu notebook, vai para casa e acabou. Você leva ele na sua cabeça, muitas vezes até você começa a pensar nos casos e tem a solução à noite. Depois de você, tipo, no meio da noite, você dormindo, você sonha com o caso e tal. Então, isso foi muito complicado para mim. Por quê? Porque a maternidade também é isso. A maternidade, ela te consome 100%. Quando, de fato, você quer exercer a maternidade, né? Porque, hoje em dia, obviamente, as mulheres precisam e devem trabalhar. Tem essa liberdade, precisa exercer isso. Para compor também o orçamento familiar, é muito necessário. Então, quando você tem o privilégio de não precisar terceirizar as funções da maternidade com seu filho, é um privilégio e tanto. Mas eu já pensava nisso. Então, antes de ser mãe, antes mesmo, quando eu comecei a planejar a maternidade, eu já pensava nisso. E para mim já era difícil, já doía antes mesmo de ser mãe. Quando veio a minha filha, o primeiro ano, eu fiquei doente ainda. Então, foram 2 anos a maternidade em si, a gestação. Foi uma gestação muito complicada. Eu passei a gestação toda internada. E depois eu tive mais um ano doente, porque eu tive uma hernia gestacional. Então, eu tive que ficar mais paradinha mesmo. Então, nesse período, eu me afastei. Meio que quase 100% dos meus procedimentos da advocacia, né? De ser advogada. Ali primeiro eu fui mãe, né? Amamentação, os cuidados com a criança. Depois eu tive que ser paciente, porque eu fiquei doente. Então eu fui obrigada a me afastar de uma forma que eu não queria. Porque a minha intenção era de fato conciliar. Tanto que eu adquiri uma hernia incisional, né? Fiquei doente no segundo ano justamente por causa disso. Porque eu conciliava a maternidade com a advocacia, não fiz o repouso necessário e acabei ficando doente. Acabei tendo que me afastar de forma compulsiva, né? E aí vem Compulsória. a questão da culpa também, né? Vou chegar lá. Aí, você tá lá, passou esses 2 anos, foram muito difíceis e tal, mas eu ali exercendo as duas funções, meio que capengando. Quando eu comecei, estava curada e me vi de fato com desafio 100% entre maternidade e exercer minha profissão, realmente essa culpa ela pega a gente em cheio. Quando você tá com a criança, você tem a culpa de querer deixar o seu trabalho de lado, porque você tem o seu lado mulher, né? O seu crescimento, o seu intelectual, você exercer isso é muito importante também. E quando você está exercendo a sua profissão, você tem a culpa de deixar a criança lá. E como que você faz no sentido de organizar essa rotina entre o trabalho e a maternidade? Então, aí o que eu fiz? Eu desencanei. Porque eu não conseguia nem fazer uma coisa nem outra, de forma correta. Então, eu entendi o seguinte. A partir do momento que eu tomei a decisão que eu ia ser mãe,
eu tinha responsabilidade sobre aquela criança. Então, era a minha obrigação entregar para ela o meu melhor. Eu tinha que dar o meu melhor para ela. E, infelizmente, eu não conseguia dar o meu melhor para minha profissão. Então, a profissão eu acabei terceirizando e acabei mergulhando 100% na maternidade. E hoje minha filha tem 11 anos e eu posso falar com muita convicção que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Você nunca pensou assim, vou desistir da carreira, ou vou optar por exercer só a maternidade? Passou por algum momento isso? Quando você mergulha na maternidade, você começa a pensar muito sobre isso. E eu? E a mulher? E a profissional? Como que vai ser daqui para frente? Porque você está acostumado... Eu, por exemplo, já estava com 10 anos de profissão, né? E, graças a Deus, bem-sucedidos. E, além de advogado, eu era empresária. Também tinha que tomar conta das coisas da empresa, ajudar os meus sócios nisso. Então, foi difícil porque eu falei assim, cara, eu quero estar aqui, eu não quero estar lá. Eu tinha muito claro na minha cabeça que aquele momento da primeira infância à terceira infância, que é o que ela está chegando agora, para ela se tornar adolescente, eu sabia que era muito importante e para mim era muito claro de eu estar ali. Então, muitas vezes passou na minha cabeça de desistir. Só que aí você começa a pensar, tipo assim, vou fazer outra profissão, vou fazer outra coisa, porque você perdendo um pouco do contato com a advocacia, com o direito, você vai perdendo meio que o tato, sabe? Você tem que voltar a estudar muito, a ler muito, para você tem que praticar direto, enfim. E isso causa uma insegurança quando você se distancia mesmo. Porque você percebe que aos poucos você vai voltando, que nem hoje ela está com 11 anos, ela depende menos de mim, e eu tenho mais tempo livre para me dedicar às minhas coisas. Então, a minha profissão, meu autocuidado, a minha saúde. É mais fácil hoje, né, de fazer isso. E aí você começa a pensar, mas aí eu tô voltando o contato com o direito e você fica meio perdido ali. Você meio que dá uma sambada, sabe? Porque você se exige, você fala assim, caramba, eu não tô mais com aquele pensamento, com aquele raciocínio jurídico ou com aquela produtividade que eu tinha, você Eu começa iria a se até te cobrar. perguntar sobre isso. Por exemplo, a maternidade, ela fez você mudar o olhar com o direito, com as questões, por exemplo, em casos que envolvem as mães, a maternidade em si, você conseguiu ter um olhar mais atento para isso? Isso te influenciou de alguma forma? A maternidade, ela me trouxe um olhar mais empático para a mulher. Então, muitas vezes eu pego um caso de família, onde eu defendo o cara, seja no divórcio, problema de pensão alimentícia, enfim. E às vezes eu nem consigo exercer de forma imparcial, como eu deveria, sabe? Eu acabo meio que pendendo para a mulher. Tanto que essa área eu também já terceirizei. Porque eu me vi incapaz de estar nesse meio, né? Ainda quando é uma mulher, eu vou com mais afinco, com mais vontade. Quando é um homem, eu já penso duas vezes. Eu sei que tem muita injustiça também, claro. Para a parte dos homens, eles sofrem muito com isso, principalmente esse negócio de pensão alimentícia, Lei Maria da Penha. Hoje tem um mito na sociedade de que o filho tem que ser da mãe. Isso daí já caiu por terra, isso não existe mais, né? Mas quando você tem um olhar de mãe, você começa a entender que é natural da mulher ter um olhar mais refinado para a educação do filho. Pelo que eu percebo, a mulher ela vai muito mais atrás de informação para poder desenvolver o cérebro daquela criança. Ela se responsabiliza muito mais nessa questão, ela se preocupa muito mais qual escola que a criança vai estudar, quais amigos aquela criança vai ter, qual a ambiência que eu vou proporcionar para aquela criança se É desenvolver, verdade. para o cérebro dela se desenvolver. Então, a mulher eu vejo que ela se preocupa um pouco mais. Tem algumas exceções, tem homens que
são brilhantes nesse quesito, como pais, e de fato eles exercem a paternidade com excelência e se preocupando com essas questões também. Mas a maioria das pessoas que eu vejo, das mães que eu vejo, não funciona dessa forma. Então, o que acontece? Quando eu pego um caso assim, de fato me influencia. E aí eu não fico à vontade mais para cuidar disso. Eu prefiro terceirizar. Eu não sei lidar com isso. Entendeu? E eu vejo com muito mais empatia. E muito mais cuidado também quando eu trato de casos como guarda, por exemplo. Eu vejo com muito Tem um mais olhar cuidado. totalmente diferente depois da maternidade. Tem porque é impossível você não humanizar. Eu não consigo mais separar. Para mim não é mais só um papel, né? Ali eu estou lidando com vidas. Então, hoje, quando chega um caso desse no escritório, eu procuro muito mais a conciliação de todas as formas antes de ir para o contencioso. Prefiro muito mais, porque eu acho que é bem menos prejudicial para a criança nesse sentido, sabe? Sim. E você exercendo a maternidade junto com a carreira, especialmente de advogada, com certeza em alguns momentos você teve a necessidade de levar sua filha ao fórum, à delegacia ou outros ambientes que se fazem necessário. Você percebeu por algum momento que você passou por algum desafio, algum preconceito por você ser mulher, por você estar exercendo a maternidade ou alguma situação? Bom, vou contar do meu caso, tá? Porque eu sei que teve mulheres que foi diferente. Para mim, a minha filha só abriu portas. Então eu viajei com ela para fazer audiência. Quando chegava com ela bebê na audiência, ia para o colo do juiz, e eu sempre fui muito bem recepcionada quando tive com ela comigo. Eu tive uma ocasião, numa vara de família, por incrível que pareça, aonde a minha filha amamentava e o meu cliente, ele foi preso, mesmo tendo pago devidamente as prestações alimentícias. E por um erro judicial, ele acabou sendo preso. Eu tive que correr no fórum para poder livrar. A Laís, eu acho que tinha 4 meses. E eu tive que levar ela comigo. Quando eu levo a Laís comigo, eu deixo ela. Levei uma pessoa de confiança. Deixei ela lá fora para poder despachar com o giz lá dentro, porque naquela época tudo físico. E aí eu ouço da juíza assim. Esse dia foi terrível. Eu ouço da juíza assim. Pra que essas mães trazem essas crianças no fórum? Pra quê? E a juíza ainda faz assim, ainda bate na mesa, sabe? Aquilo me fez refletir tanta coisa. Tanta coisa. E principalmente de mulheres que não têm esse privilégio. E principalmente no lugar de empresária, assim, porque eu tenho muitas colaboradoras que trabalham comigo lá. E teve até um episódio de uma delas que ficou grávida, e eu até falei até para uma sócia minha, para o meu sócio, ai, gente, vamos deixar ela trazer a neném por enquanto, para amamentar, entendeu? Porque você sabe da necessidade do desenvolvimento que aquela criança precisa daquela mãe naquela hora, entendeu? E proporcionar isso, poder proporcionar isso para uma colaboradora minha, transcende a questão de empatia, sabe? Sim. É você, de fato, conseguir colaborar para colocar um ser humano melhor no mundo. Porque se aquela criança tem o privilégio de estar com a mãe nesse primeiro momento de vida dela, isso vai melhorar muito o desenvolvimento dela, o cérebro dela, o que vai refletir na vida adulta dela lá na frente. Então, isso me pegou bastante. Agora, E esse caso em isolado, assim, me fez pensar muito sobre isso. Assim, qual conselho que você daria hoje para alguém que esteja exercendo a maternidade e que não se vê, não tem uma direção e queria empreender de alguma forma? Qual conselho para dar esse pontapé inicial? Eu acho que você tem que focar na maternidade. O retorno que seu filho vai te dar, né, do desenvolvimento do seu filho, não há dinheiro que pague. Por mais que você passe... Claro que eu tô falando, eu sou uma mulher branca privilegiada, né? Quando eu decidi ser mãe, eu tinha condições plenas de trazer minha filha comigo, de não terceirizar minha filha. E eu sei que a realidade no Brasil é
muito diferente disso, sabe? Mas se é uma mãe que pode optar por isso, porque às vezes a mãe fala assim, ai, mas aí vai baixar muito no orçamento familiar, vai dar problema e tal. Então, se ela tiver essa condição e esse marido conseguir, se for dentro de uma instituição familiar, né, obviamente. Porque quando é mãe solo, é impossível, né? Basicamente, é impossível. Até eu, se fosse mãe solo, nesse momento, eu acho que eu não teria o privilégio de cuidar da minha filha perto de mim, de maternar, estando trabalhando, né? Da forma que foi, conciliando os dois. Você acha que não tem como uma condição de repente, a mãe está trabalhando longe do filho e ela quer ter essa proximidade. Você acha que tem algum caminho que ela possa procurar para ela poder estar mais próxima do filho? Especialmente a mãe solo, que tem essa dificuldade. Ela quer estar próximo, mas a questão financeira, a questão que ela precisa manter aquela criança, às vezes as condições, né, que ela não tem a condição ali. Você acha que não tem um caminho que ela possa correr para ela poder empreender ou de alguma forma para poder ficar próximo do filho? Tem. Tem, mas não vai ser a mesma coisa. Alguma perca vai ter no meio do caminho. E tem, por exemplo, a mãe pode se fazer presente através. Hoje a tecnologia ajuda muito, através de chamadas de vídeo. Tem alguns livros que eu li e alguns psicólogos também que eu sigo e falam muito sobre isso, sabe? De você se manter presente, tem várias formas, como por exemplo, que nem já foi muito falado e difundido aí na internet, a questão de você deixar um beijinho na criança quando ela está dormindo, para dizer que você esteve ali, quando você não consegue chegar com ela acordada, ou quando você não consegue sair, se despedir dela. As chamadas de vídeo são muito importantes, mas não é só chamada de vídeo, de você ligar, ai filha, tá tudo bem, tá não sei o que. Não, a criança necessita que você brinque com ela. Então você tem que tirar, tipo, seu almoço, você tirar ali 10 minutos, Um tempo de qualidade, né? conseguir falar com ela e brincar de forma online mesmo. A criança assimila isso como presença, sabe? E isso cria memória nela também. Então tem várias coisas que podem ser feitas. E principalmente estudar. A gente tem muita informação aí disponível. Tem livros excelentes que falam sobre desenvolvimento humano, que ajudam muito nessa questão de quando você precisa terceirizar o filho, entendeu? Precisa terceirizar esse maternar. Para uma babá, para a escola, para a creche, seja o que for. Sim, e o que fez você escolher o direito? Ixi. O que fez eu escolher o direito? O direito, ele me pegou porque eu pensava assim, eu preciso... Na minha época era tudo muito tradicional, né? Meu pai também falava muito sobre isso. E aí eu pensei o seguinte, eu preciso de uma profissão onde me dê liberdade. Meu pai, eu venho de uma família empreendedora, né? Meu pai, ele tinha autopeças, trabalhou aí nessa empresa durante 20 anos, ele tinha 4 autopeças assim espalhadas em São Paulo. Então eu já tinha isso na veia, o empreendedorismo, né? Então eu entendia que eu precisava de uma profissão onde eu pudesse empreender, onde eu pudesse ter liberdade territorial, onde eu pudesse ter liberdade de tempo, né? E o direito, eu pensei muito antes de escolher, escolhi ele por isso, e de fato ele me deu isso. De fato, o principal, assim, é a liberdade que eu tenho. E agora, quando eu fui mãe, então, isso foi de extrema importância. E a contabilidade, ela chegou como na sua vida? Através da minha sócia, eu nem imaginava fazer isso. E aí eu tive a felicidade de ter uma pessoa muito bacana, onde a gente se encontrou lá. Eu tinha 26, ela tinha 22, 24. A gente era 2 meninas, né? E aí eu abri o escritório e chamei ela para trabalhar comigo. E eu achava que dava match, sabe? Tipo, uma coisa complementa a outra, e de fato uma coisa complementou a outra. E estamos aí até hoje, sei lá, quanto tempo, deixa eu ver. 2007, quase 20 anos, 18 anos, né? Eu tenho 18 anos. E foi isso, e deu super certo. Deu super certo. Estamos aí. Agora vamos expandir a empresa.
E a contabilidade foi isso. E através dela, e acabei fazendo o curso de contabilidade também, para poder ajudar ali no escritório. Eu não ajudo muito, não. Fico mais na área do jurídico mesmo. A administração é mais ela e o outro sócio que eu tenho. Mas foi uma sociedade que deu super certo, assim. A gente se entende muito bem e foi muito legal. E quando eu fiz a faculdade de contabilidade, ela acrescentou muito, ela acrescentou demais na profissional advogada, na advogada Clarice. Ela acrescentou muito, porque Eu eu iria tive muito mais perguntar justamente facilidade. isso. Eu tive muito mais facilidade nas ações trabalhistas, nos cálculos. Você tem uma ideia, hoje tem advogado que não faz cálculo. O cara é trabalhista e o cara não tem coragem de sentar a bunda na cadeira e aprender a fazer cálculo, por exemplo. O cara tem dificuldade com isso. Ixi, isso aí o povo vai me xingar. Mas é verdade. Então você mexe com isso, você mexe com cálculo, você não quer aprender, os caras preferem terceirizar, pagar, enfim. Mas é uma pena, porque acrescenta muito, tanto na hora de você saber o que você vai cobrar para o seu cliente, de você fazer a petição, de você verificar o que está errado ou não numa contestação, ou até mesmo na inicial. Isso traz muito valor no exercício da advocacia, entendeu? E você, como empreendedora, o que trouxe para você o empreendedorismo dentro da advocacia? Trouxe tudo. Porque até então, na minha época, a gente não podia divulgar nada, né? Então, tudo era através de indicação. E eu juntar, né, fazer essa conjunção da contabilidade com a advocacia, a gente conseguia ter um leque maior. E naquela época, na verdade, a gente nem poderia fazer isso, né? Tanto que tínhamos que ter salas separadas. Mas, de certa forma, trabalhávamos juntas, eu ajudando ela, ela me ajudando. Então, somou muita coisa na minha vida. Mas, assim, o olhar de empreendedora, o que isso te facilitou na hora de você empreender também na advocacia? Porque a advocacia, se você trabalhar a parte do marketing digital, a parte tratar a Hoje, advocacia como uma empresa hoje, hoje né? Porque você pode, antigamente não sim, mas eu conseguia já fazer isso. tratava a advocacia como empresa lá atrás. Eu já tratava ela como empresa, né? E essa junção com a contabilidade, trazer a assessoria contábil também para esse cliente, me trouxe um leque maior de atuação, entende? Então, eu descobri o direito trabalhista, que eu nem gostava muito. Mas aí, depois de fazer a faculdade, acabei gostando, porque eu já sabia exatamente o que eu estava fazendo, o que eu estava querendo e a forma que eu ia exercer isso. Então, ela só me trouxe benefícios. E para empreender, depois de feito a contabilidade, ela te abre muito a mente também. O direito, ele te abre de uma forma e o contábil, ele te abre de outra. Então, você meio que fica um profissional completo, sabe? Sim. É muito mais fácil de você entender como funciona a administração, o financeiro de uma empresa. E isso facilita muito, tanto na empresa que eu tenho hoje, que é o escritório de assessoria empresarial, quanto as empresas que eu tenho adjacentes. Isso ajuda muito. Então, o Porque ainda empreendedorismo, essa coisa da contabilidade, ela me trouxe muito conhecimento nessa área. Porque o que eu vejo é que ainda tem muitos advogados que eles ainda não enxergam a advocacia como uma empresa, né? Não enxergam ainda que aquilo ali é uma forma de empreender. Eles têm aquela advocacia tradicional que fica sentado esperando o cliente aparecer com uma placa e não faz toda a dinâmica para o crescimento da advocacia. Então, o problema de você ver também a advocacia como empresa, ela não é de todo bom também, não, eu acho. Ela tem umas pegadinhas aí. Porque às vezes você trata ela como empresa, só que você vai visar só o lucro. Quando você exerce a advocacia, ela tem esse lado mais romântico, sabe? Esse lado de você lidar com a vida, esse lado de você lidar com a liberdade, esse lado da gente lidar. Porque se a gente parar para pensar, o direito, ele lida com o que há de mais importante no ser humano. É com a liberdade, é com os direitos dele como ser humano.
Então, é muito mais profundo do que você criar só uma empresa. Sim. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso também. Concordo de você ter o olhar de empresa? Concordo. Só que você não pode esquecer o lado humanizado também. E, infelizmente, as pessoas confundem muito. Tem muita troca Sim. aí nesse sentido. Então, o cara se preocupa muito em vender e acaba que não consegue entregar com qualidade. E aqui no Brasil, a gente tem um problema muito grave, né? São muitos profissionais. Para esses profissionais conseguirem ganhar dinheiro, eles precisam trabalhar. Acaba que para trabalhar, acaba aceitando muita coisa, que também não deveria. Judicializa muito coisas que poderiam ser resolvidas amigavelmente, né? Na conciliação, e acaba não acontecendo isso. Então, essa coisa de você olhar a advocacia como empresa, você tem que ter uma certa parcimônia também. É o caminho correto? Eu entendo que é, porque agora a gente tem liberdade para divulgar. Eu não preciso Sim. mais esperar o cliente que é a indicação. E é o que eu sobrevivi da advocacia por indicação por 22 anos. Desde 2003. Certo? Sim. São 22 anos que a gente sobrevive da advocacia. Vive da advocacia só por indicação. Não tem propaganda de nada. Não. Né? E eu me sinto muito feliz por causa disso. Às vezes dá vontade de chutar o balde. Porque assim, o que eu quero dizer e passar, né, para quem está nos assistindo, é principalmente para o jovem advogado, porque o começo é muito difícil. Né? E agora vai ser mais, né? O começo é muito difícil. Então, muitas das vezes, tem muitos profissionais que desistem e vão fazer outra coisa porque acham que aquilo não vai dar um retorno, espera um retorno muito rápido, às vezes tem aquela ilusão por causa do glamour, que hoje não tem tanto, antigamente tinha mais o glamour da advocacia, né? Então, tinha muito aquela ilusão de que o advogado era rico, de que o advogado era poderoso, e não consegui. Quando vai lidar de fato, quando você pega e senta na cadeira e fala assim, agora eu sou advogado, agora eu vou exercer a advocacia, não vê aquele plantio que você tem que fazer devagarinho e que tudo é muito demorado, o retorno é muito difícil. O judiciário é muito complicado. Sim. Hoje a gente tá abarrotado, não tem contingência suficiente, não tem pessoas suficientes para cuidar. São muitos desafios. Mas a galera que está entrando hoje no mercado tá bem mais complicado para eles. Principalmente agora vai vir inteligência artificial, vai tomar uma parte aí do mercado. E o que eu falo é o seguinte, primeiro, procura ser isso mesmo que você gosta, né? Porque o direito pode até ser clichê, né? Mas o direito é por amor mesmo, né? Ou você vai pelo lado do empreendedorismo. Você liga o foda-se e fala, não, vai ser uma empresa, vai ser um escritório de produção e vou tocar isso em frente. Agora, o cara que está começando, ele precisa ter um plus aí. O cara precisa correr muito atrás. Não digo nem de cliente em si, mas o cara já precisa chegar no mercado muito foda para ele poder De conseguir esses conhecimento, né? clientes. Exatamente. Porque é inevitável os erros que você vai cometer no começo Da carreira. da carreira se você não tiver um mentor por trás. Eu cometi vários. Sim. E é muito importante quando você tem um mentor do seu lado e tem um apoio, né, uma parceria. Eu sou uma pessoa privilegiada também, né, por ter esse apoio. Vim de uma família, né, que é do berço jurídico, Do berço, né? Pai, irmã, tia, padrinho, enfim. Então, eu sou uma pessoa privilegiada. Mas eu acho que tem que ter para o início da carreira, tem que ter um mentor. Alguém para estar ali te auxiliando. Para você não desanimar. Isso eu senti muita falta. Isso eu senti muita falta porque eu não tive. Eu quebrei a cara grandão, assim, sabe? Mas eu não desisti. Eu fui em frente. E o meu diferencial acho que era esse, sabe? De estudar muito, de correr atrás. E eu acho que é isso. Ó. A jovem advocacia, ela tem que ter muito isso na cabeça. E o direito, o advogado, ser advogado,
Ele é treinável? Você ser um bom advogado? É treinável. Né? O esforço, ele supera Sim. o talento. Mas eu ainda acredito que seja muito mais talento. E a pessoa, quando ela tá... Tanto é que o, ja- o cara que sai da faculdade, que ele vira advogado, ele pegou a OAB dele com 50 anos, é diferente do cara que pegou a OAB dele com 22, Sim. né? Porque o cara já vem com uma bagagem de vida e isso torna o exercício da advocacia para ele muito mais fácil também. Sim. Porque o direito não é só a legislação, você tem que ter uma bagagem, você tem que entender de humanidade, eu acho, sabe? E passar também pelos processos da vida para você até ter o feeling jurídico, né? O pensamento jurídico, você ter o Raciocínio jurídico. raciocínio. Porque se você tá muito novo, né? Você tá dentro de uma idade que você não passou por essa experiência, eu acho que isso dificulta muito você entender aquela questão, aquele caso. Eu E acho o que direito nada mais é do que você exercer a justiça mesmo, né? Eu lembro muito isso na faculdade. Como é que era a frase clichê? Se estiver entre o direito e a justiça, opte sempre pela justiça, né? é, E para você ter um senso de justiça apurado, você tem que viver. Você tem que ter vivido, você tem que ter passado por experiência. Né? Senão você não sabe o que é justiça. é verdade. E isso é um plus para o advogado que entra no mercado de trabalho. Principalmente aquele que é 30 a mais, 40 a mais. E hoje, como que você encontra um equilíbrio para você lidar com tudo isso, né? Com a sua empresa, com a advocacia, com a contabilidade? Hoje eu tô desequilibrada. Eu tô numa fase agora de expansão, né? E eu tô pensando ainda qual de fato é qual que é o meu real papel ali dentro da minha instituição. E chegar nesse denominador comum, às vezes é meio complicado. Mas eu sei que eu vou chegar lá, assim. Então eu tô nesse momento ainda, sabe? Tentando saber ainda qual que é o meu papel, né? Tem alguns talentos dentro do escritório que já não permite mais que eu precise me esforçar tanto quanto eu me esforçava antes. Eu consigo delegar muita coisa. Então isso me traz um certo conforto e me traz um certo tempo para investir em outras coisas, né? Para trazer negócios para essa galerinha que tá lá. Só que eu tô ainda pensando qual é o meu papel ali agora, porque a gente está numa expansão bem legal, mas provavelmente advogar de fato eu vou acabar parando um pouco, né? Eu vou acabar sendo tutor apenas, né? De estar com essa galerinha explicando, como é que fala, direcionando esse pessoal e vou acabar exercendo mais meu lado empreendedora mesmo, empresária ali, gestão de pessoas, enfim. Hoje o escritório ele atua em quais segmentos do direito? Ah, nós temos todas as tábuas do direito. Nós temos vários profissionais, são 4 profissionais, e nós atuamos em todas as tábuas do direito. A gente só tem alguma ressalva em direito criminal. Tem algumas ressalvas assim em direito criminal. Tem alguns casos que a gente não pega, mas atuamos também. E como você vê o papel da mulher advogada Só tem hoje? mulher lá. Tem só um menino. E as mulheres são foda. As mulheres são foda. É assim, é impressionante quando chega uma pessoa para eu treinar masculino e uma pessoa para eu treinar feminino. A mulher, ela tem muito mais facilidade, ela tem muito mais raciocínio jurídico, ela tem muito mais essa coisa da vivência. E isso é muito legal. Eu acho que a advogada, ela sabe lidar melhor com essas mazelas da sociedade, sabe? Sim. Então, ela advoga com maestria. E eu conheço advogadas assim, excepcionais. E a galerinha que tá comigo é foda. E qual a área assim que bate no peito mesmo? Assim, olha, eu sou apaixonada por essa área. Tem Pra mim, alguma? criminal. Criminal pra mim é foda. E justamente a área Que eu menos atuo. que menos atua. Mas é uma área que me brilha os olhos. É uma área que talvez eu volte, né? Quando eu tiver um pouco mais velha, talvez eu volte.
Ou talvez eu vire professora na área de direito penal, enfim. Mas a Mara que me brilha os olhos mesmo. Quando chega um caso criminal, é foda. Bom, Clarice, muito obrigada pela sua presença. Foi de grande valor suas dicas, sua experiência. Espero que vocês gostem desse episódio e vamos esperar o próximo. Eu que agradeço. Obrigada. Parabéns, ficou muito legal e que você tenha muito, muito sucesso. Obrigada.